Salve, salve pessoal, aqui é Eduardo Lemos. No vídeo de hoje eu vou fazer uma retrospectiva sobre o que aconteceu agora em 2023 com relação ao serviço de manual de declaração de imposto de renda sobre ganhos judiciais. Eu estou agora em junho de 23, já acabou há pouco tempo o prazo para a declaração do que você recebeu em 2022, o contribuinte recebeu. Fizemos uma quantidade grande de serviços relacionados a isso e continuamos fazendo. É até uma coisa nova, né? Os contribuintes estão contratando o serviço de manual mesmo após o final do prazo de entrega da declaração. Então eu já tenho dados e elementos legais, substanciais, para fazer o quê? Uma caracterização do que mais teve de problema com relação aos recebimentos judiciais de 2022. Então eu vou separar esse vídeo como a primeira parte dele é o que aconteceu de problema antigo, o que já vem de vários anos aí. Você pode acompanhar meus vídeos aqui no canal que falam sobre esses problemas. Segunda parte é problemas novos que nós não tínhamos enfrentado antes, enfrentamos agora. E a terceira e última parte é problemas que virão. Vamos fazer aí um exercício de futurologia com relação a alguns casos que eu vou abordar aqui. Então, primeiro é os problemas antigos. Eles continuam na mesma temática, tá? Por incrível que pareça, passa ano, entra ano, sai ano e eles continuam praticamente iguais. Então nós temos o primeiro deles de problema antigo é o que? Imposto de renda recolhido com código errado. Imposto de renda de ação judicial. Você inclusive já deve saber disso, deve estar na veia, né? Como dizem. Imposto de renda de ação judicial que envolva a RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. O código do DARF é 1889 e continuam ainda em 2022, continuam ainda fazendo o recolhimento com o DARF no código 5936, que é o código de quê? De crédito judicial, que não tem nada a ver com a RRA. Tá? Então esse é o primeiro top 1 de problema. Problema top 2. Recolhimento de previdência oficial do segurado / contribuinte, o que a gente chama aí de INSS reclamante. As partes, as reclamadas, continuam pagando. Dois problemas em um. Continuam pagando o INSS, também erro das secretarias das varas, tá? Continuam recolhendo o INSS. Na mesma guia, na mesma GPS, tanto a parte da reclamada quanto a parte do contribuinte num valor só no código 2909. Temos aí dois erros. Primeiro erro, tem que se recolher a GPS da reclamada em uma guia no código 2909 da empresa e outra guia GPS no código 1708, o valor do contribuinte. E após isso, ainda tem que ser feita uma ação que as empresas de forma preponderante não fazem, que é o que? Fazer a CEFIP apropriada com relação a esses valores tributáveis de previdenciários da ação judicial para poder juntar tudo bonitinho no sistema da Receita. Então a gente tem aí problema com relação a INSS do contribuinte do processo. Recolhimento de guia com código errado, recolhimento de guia unificado ao invés de separada e ausência da declaração acessória CEFIP necessária, tá? Então esse é o top 2, top 3 de problema. Número de meses, o tal do NM. A maioria das pessoas que recebe ação judicial, e não é só trabalhista não, tá? Servidores públicos, vários tipos de ação que não é da vara do trabalho são conceitualmente RRA. Ficam em malha fiscal para comprovação documental de número de meses. Por que isso? Temos dois problemas aí. O primeiro é o seguinte, quando a empresa lá faz a DIRF, e acho que fazem a DIRF, a gente vai depois falar sobre isso, elas não inserem o campo de número de meses, tá? E na DIRF de ação judicial, você tem o campo próprio lá de número de meses. Como elas não inserem essa quantidade, quando chega lá no cruzamento primário no sistema da Receita, óbvio, o contribuinte informou, por exemplo, 10. Na DIRF foi como 0. Você tem um problema de dados, né? Você tem dados dissociados, então isso é que gera a malha fiscal. Então, esse NM fora problemas de contagem de NM errado no processo.
Vários casos pegamos esse ano de planilhas de cálculo onde o NM está como, por exemplo, 50 e quando você vai contar é 39, é 60, porque as partes não fazem esse tipo de auditoria. Fica aí a dica, tá? Você tem um processo judicial, não deixe isso passar. Mande para uma empresa de cálculo fazer auditoria disso tudo. A gente tem aí a nossa parceira Qualiconte. Então é www.grupoqualiconte.com.br, mas existem outras várias pelo Brasil, não deixe passar direto. Advogados também tem que tomar muito cautela com isso. Então nós vamos para o próximo erro, né? O erro também que é top é a ausência de envio da DIRF pela fonte pagadora. Então aqui ainda existe uma confusão muito grande nas pessoas de quem é a fonte pagadora. As instruções normativas de fonte pagadora, e você vai ter todas essas informações lá na minha página, edulemos.com.br/imposto em processo. Em linhas gerais, quem é a fonte pagadora? É quem paga ato de pagar para o contribuinte o valor da ação. Se ele recebeu com alvará no banco, a fonte pagadora é o banco, é ela que tem que enviar a DIRF. Se ele fez um acordo com a empresa reclamada e recebeu em parcelas, a empresa reclamada é a fonte pagadora, ela tem que fazer a DIRF. Fica aí um jogo de empurra enorme, onde nem o banco faz a DIRF, nem a empresa faz a DIRF. Quando o contribuinte faz a declaração dele, malha fiscal, porque não tem nada no sistema da Receita. Então esses foram os maiores erros que nós constatamos esse ano, e são erros iguais, tá? Dos outros anos, e é muito importante ter essa assessoria de declaração, de manual de lançamento, que é o serviço que nós fazemos. Então nós vamos agora para a segunda etapa, que são erros novos, que nós não tínhamos visto antes, tá? Ainda tem mais do primeiro, mas eu não vou dizer, senão esse vídeo vai virar um filme. Tem vários outros erros. Mas busca aqui, tem outros vídeos sobre erros aí, como por exemplo, ausência de nota fiscal de advogado, erro relacionado à verba tributável com juros, quando teria que ser sem juros. Vai catando aí, tem um monte de vídeo sobre isso aí e outros problemas. Erro novo. Pegamos um erro novo com relação a juros de mora, porque em 2021 nós tivemos uma mudança substancial com relação a quê? A tipo de juro de mora no trabalhista, que foi mudado para Selic. E a Selic engloba tudo, tanto juro, e eu fiz um vídeo sobre isso aí. Ela engloba tanto juro quanto correção. Só que a gente tem o quê? Tem que o STF também, desde 2021, interpreta que juro de mora em processo que envolva salários, remunerações, contribuições de trabalho, inclusive de serviços públicos, de servidores públicos, não é tributável para imposto de renda. Então você tem um problema em que sentido? A Selic é usada como um juro híbrido, correção e juros, que você não tem como separar o que é o que, e você tem o juro que não é tributável. Vários calculistas, vários cálculos pelo Brasil inteiro, inclusive secretarias de vara do trabalho, estão erradamente imputando, parametrizando o sistema PJE-Calc, que é o sistema de cálculo da Justiça do Trabalho, com a Selic como juro de mora, ao invés de parametrizar a Selic como correção. Perdão, ao contrário, estão parametrizando a Selic como correção, ao invés de parametrizar como juro de mora. Então o que está acontecendo? Nos cálculos, nos processos, a Selic está sendo lançada como valor tributável, quando não deveria, porque ela tecnicamente é juro de mora isenta de imposto de renda. E pegamos vários casos como esse e, puxa, tem tanto assunto, é tão vasto de problema, é impressionante. Mas vamos lá para a terceira de forma mais rápida. Erros que podem acontecer, que a gente já está fazendo um exercício de futurologia, como nós fizemos no caso da Selic no ano passado. Mudança do e-social, tá? Com módulo próprio de ações judiciais. Nem as empresas, que a partir de abril agora começou. As empresas de grande porte, que são as obrigadas a fazer esse tipo de e-social, nem elas sabem muito bem ainda como fazer. Eu consegui o manual, disponibilizei para os meus clientes. Vai lá no meu blog, que lá tem esse manual, edulemos.com.br/blog. É o manual específico da ficha do e-social das ações trabalhistas. E já havia ali um problema grande com relação à parametrização de quê? Do INSS, do valor tributável. Tá? Como isso tem que ser feito manualmente, e as empresas vão ter uma assessoria, óbvio, dos ERPs, dos sistemas, porque imagina uma empresa de grande porte com milhares de ações. Não tem como você botar mês a mês a parametrização que o sistema exige.
vai ficar muito sujeito a erros, tá? Erros de valor tributável, essa questão dos juros de mora não ser tributável, a questão do número de meses, ou seja, a tendência é gerar mais malha ainda do que gera hoje com a implementação do ICE social, com verbas trabalhistas que vai se comunicar direto com o sistema da Receita. Então nós temos um caminho aí pela frente, que é um caminho que sugiro mais do que nunca. Você tem uma ação judicial, trabalhista, civil, federal, que envolva salário e remuneração. Primeiro de tudo, consulte uma empresa especializada em cálculo judicial para fazer a conferência do processo, para saber se está tudo sendo feito calculado de forma correta. Se você tem uma ação judicial que não é trabalhista, mas também é contra um órgão público, você é servidor, pede uma gratificação, peça para no seu processo ser apurado o imposto de renda na fonte, como RRA, porque nesses âmbitos do judiciário não se apura o imposto de renda RRA quando deveria ser feito. Se você já fez a declaração, vai fazer a declaração, recebeu o valor em qualquer valor, mesmo que seja um adiantamento de processo, procure uma pessoa especializada. Nós temos esse serviço, né? Você vai lá, edulemos.com.br, vai ter um serviço de manual de lançamento, mas pode ser qualquer pessoa, tá? Não precisa ser o Dudu aqui não, pode ser qualquer um, só faça, não deixe para depois. E se você ficou em malha, não se desespere, tá? A condição, se você tem certeza de que os lançamentos estão corretos, e aí a importância do manual de lançamento, se você tem essa certeza, nós conseguimos reverter na justiça um auto de infração. Só esse ano de 2023 agora nós já entramos com 5 ações judiciais contra a Receita, conseguimos ganhar as 5 e anular os 5 autos de infração administrativa. Então a solução, não se desespere, o importante é que você saiba dessas coisas, saiba desses detalhes, preveja os problemas, tenha assessoria técnica competente. E é isso. Vamos à vida, porque muitos problemas virão ainda. Saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.